A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Até o versículo de número... Eu vou ler até o versículo 14. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus, mais uma noite nós estamos aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado graça. Quando a Bíblia fala lá aos Efésios, né, nós estamos trabalhando a questão da unidade, Efésios capítulo 4. E lá no versículo de número 11, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse texto. Mas quando Paulo fala a respeito dos dons ministeriais para a igreja, ele fala pelo menos de 5 dons ministeriais. Ele fala que há uns que Deus deu apóstolos, que Deus deu profetas, né? Assim diz o Senhor, que Deus deu os evangelistas, que é o dedo maior, aquele que vai mais longe, que Deus deu pastores e mestres, que são os menores. Muitos ensinadores, eles utilizam o pastor como esse dedo aqui, o dedo anelar, o dedo que nós usamos a aliança. E eles usam até uma simbologia para explicar por que esse dedo. O dedo que a gente usa aliança, porque o pastor é aquele que casa com a igreja. É aquele que anda com a igreja. É aquele que sente as dores da igreja. E é tão lindo isso aqui, irmãos, que a gente trabalhando como... exercendo o nosso ministério como pastor, a gente percebe isso, né? Que eu não tenho nada contra a itinerância, né? Aqueles que são obreiros itinerantes, lembra daqueles pregadores itinerantes que eles vêm, passam, fazem um movimento, depois eles vão embora, e aí o povo gosta, o povo fica tudo alegre. Mas mas sempre o que me chamou a atenção foi o ministério pastoral. E o casar com a igreja, né? Nós sabemos que casamento não são tudo flores e balõezinhos assim subindo o tempo todo, né? De vez em quando tem algumas rusgas, alguns probleminhas, né? No casamento. Isso é normal, não pode ser habitual, né? Tem que ser lá de vez em quando, não pode ser habitual, mas é normal acontecer, e isso faz parte da maturidade no casamento, não é? São as estações que o casamento passa. O casamento tem verão, o casamento tem primavera, tem outono, mas o casamento também tem inverno.
E nesse casamento com a igreja, não pode ficar para sempre no inverno, né, irmão? Tem que sair do inverno, vir de novo para o verão, e assim vai passando, não é? Quando é solteiro, pensa que casamento é só verão, né? Só sol e praia. Depois, a hora que casa, aí vê que vem boleto, vem doença, vem um monte de problemas, e aí o casamento passa por essas fases. E aí pensando, trazendo isso no conceito dessa comparação de pastor com casar com a igreja, eu amo o ministério pastoral de verdade, porque a gente acompanha a igreja, a gente passa por todas as fases da igreja. A gente passa na fase em que a igreja tem um monte de gente que vem, porque muitos são movidos pela emoção. A gente passa a fase que a igreja está com saúde, e o pastor está com saúde. A gente passa pela fase em que a igreja está em festas, viradas de ano, não é? Casamentos, a gente faz casamento, a gente apresenta criança, a gente faz culto fúnebre, a gente faz, até festa de 15 anos eu já fiz. Até festa de 15 anos, eu já tive a oportunidade de ministrar em festa de 15 anos. Dirigi a festa de 15 anos, inteirinha. Até isso o pastor já faz. E aí, só que tem momentos na igreja que o pastor passa, que a igreja passa no ministério pastoral, e aqui como igreja a gente está falando como corpo, que são momentos de enfermidades, que é o que nós estamos passando, e a gente está vendo a igreja, né? O lindo, irmãos, da igreja, a gente precisa enxergar isso mais na igreja, é o momento de recuperação da igreja. Por exemplo, nossa igreja, particularmente, né? Tem igrejas que estão entrando no período que nós estamos saindo, né? Eu já vi por aí, a gente acompanha outras igrejas, no período que nós estamos saindo, e nós estamos vendo o esforço da igreja, a recuperação da igreja, e não só a recuperação física, não é? O esforço para cantar. Irmão, como pastor, a gente reconhece tudo isso, e eu vejo que vocês também reconhecem, porque estão aqui os guerreiros e as guerreiras mesmo, que entenderam que o evangelho é olhar para Jesus, não olhar ver se eu estou com um terno preto de giz, eu olhar se eu estou com terno azul, amarelo, se eu estou aqui cabelo grande ou pequeno, cabeça raspada do cabelo, não é nada disso. Quem está aqui e continua são aqueles que conseguiram enxergar a beleza de Jesus, a grandeza do evangelho, o que é servir, inclusive eu. E é por esse motivo que a gente continua e permanece olhando para ele. E aí a gente vê a igreja em franca recuperação. Não só recuperação física, não é? A recuperação física que exige agora que o pulmão se recupere, que o corpo se recupere. Não. Mas a recuperação psicológica. E essa recuperação, ela vai demorar. Não é profecia, né? Mas é uma recuperação lenta. Porque, tudo bem, nós estamos passando aí quase 1 ano e meio dessa praga, né? Que veio com tudo, né? E a gente pensou que ia alcançar o país vizinho, né? Lembra? A gente olhava na televisão, isso aí é lá no outro país, lá do pessoal oriental, né? Isso aí vai ser lá. Aí quando ela atravessou o oceano e ela chegou até nós, isso aí é lá na cidade grande. Mas ela foi atravessando as fronteiras. E ela atravessou as fronteiras dos estados, das cidades, as fronteiras das igrejas, porque primeiro era só lá fora, né? Aí ela atravessou a fronteira da igreja e ela atingiu nossa casa. Ela atingiu nossa casa. E ela nos causou dor. E agora nós estamos num período em que nós percebemos a importância da igreja enquanto corpo. Eu falei aqui uma vez para os irmãos de uma pesquisa que foi feita com 10 pessoas, 10 pessoas com câncer. 5 pessoas com câncer permaneceram muito tempo sem toque, não propositalmente. E 5 tiveram toque, né, da família, o toque ou o impulso.
o impulso, essa força o que a gente está fazendo mais ou menos de ir lá e orar pelos irmãos. E nós vamos ouvir testemunho de pessoas que estavam lá dentro e ouviram a oração. Você acredita? Então esse ato, né, que a gente fala assim, nossa, mas né, essas pessoas que tiveram esse contato físico, elas conseguiram superar muito mais facilmente o câncer. Porque pessoas precisam de Deus. É verdade ou não é? Mas pessoas precisam de pessoas. Vai falar para mim que não é gostoso deitar no colo da mãe? Ah, só se você for louco para falar que não é. Porque depois, mesmo até depois de velho, né, grande assim, a gente quer deitar no colo da mãe, né? Os filhos tão grandes, ainda pensa que cabe no ninho ainda, e quer ficar se estrepando, e o ninho está espinhando, e o cabelo está espinhando. A mãe fala, ô menino, mas você já está grande, mas quer. Esse toque nos faz humanos. E a igreja, acho que a simbologia de igreja como corpo, eu não acho nada, né? Não tem que achar nada, na verdade. Eu tenho só que obedecer a Bíblia e pronto, acabou. A mim não compete achar nada, né? Não é a força de expressão. Mas a igreja como corpo é a perfeição. É a perfeição. É o que Paulo faz nessa construção. E aí ele chama e mostra para nós essa igreja. E eu uso aqui o tema igreja rasgada pela divisão, né? Nós estamos falando dela como essa unidade, mas essa igreja é uma igreja rasgada pela divisão. É uma igreja que não compreende o que é ser igreja, que não compreende. Ela tem vários problemas, né? Mas talvez o problema maior dessa igreja seja aquilo que está em 1 Coríntios 11:1, quando Paulo fala a respeito da identidade deles. Paulo fala assim, olha, vocês devem me imitar como eu imito a Cristo. Ou seja, ser parecido com Jesus era um problema de identidade. Quais eram os problemas que essa igreja tinha? 1 Coríntios 5:9, Paulo fala assim, olha, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Isso se refere, obviamente, a um problema que foi trazido até ele sobre a questão da impureza dentro da igreja. Paulo recebeu notícias de várias fontes a respeito dos problemas em Corinto. Chegaram notícias daqueles que pertenciam à casa de Cloé, que relatavam as contendas que dividiam a igreja. Se você puder abrir comigo, ou o Ronan abrir aqui, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 10, 11, 12 e 13. Vamos ler com calma. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ele termina isso com uma pergunta aos irmãos da igreja, dizendo assim, para todas essas perguntas tem apenas uma resposta. Está Cristo dividido? Qual que é a resposta? Sim ou não? Está Cristo dividido? Não. Foi Paulo crucificado por vós? Também não. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Também não. Paulo está mostrando a imaturidade desses irmãos, quando eles fazem preferências entre as lideranças da igreja. Olha, eu gosto mais desse. Irmãos, olha, a nossa igreja, principalmente, ela sofreu muito por causa disso, viu? Vocês devem se lembrar, os irmãos aqui mais antigos, mais experientes, devem se lembrar, a nossa igreja sofreu muito por isso. A gente sofreu muito, porque as pessoas mediam, mensuravam a espiritualidade dos outros pelos pulos que elas davam. E aí a pessoa que era mais contida e quietinha, era taxada como fria.
A pessoa que ficava lá no cantinho dela, às vezes chorando, ela era taxada como uma pessoa fria na igreja. E muitas vezes, e eu não estou fazendo nem contraponto, é só para fazer contraponto, não estou fazendo um comentário preconceituoso, mas muitas vezes aquele que pulava era cheio de ódio. E o irmão que ficava ali na dele, ali no cantinho, ali dando glória a Deus dele, era um irmão que estava aqui no domingo de manhã, estava aqui no culto de ensino, estava aqui ajudando o pastor, estava todos estando aqui como exemplo, tá? Mas de forma genérica. Mas a nossa igreja é uma igreja que sofreu muito com isso. As outras eu não sei. A nossa igreja sofreu muito com isso. Porque a espiritualidade era muito medida por isso. Não que a espontaneidade seja errado, é claro que não. A um ser mais espontâneo, outro ser mais aberto, outro ser mais contido, não é nada disso, mas essa comparação era perigosa nessa igreja. Porque os irmãos não compreendiam. E Paulo é uma igreja que Paulo passou mais tempo, irmãos. Ele passou 1 ano e meio na região de Corinto, numa região pervertida. Para vocês terem uma ideia, o termo corintianizar na época, né, era tido como um termo de licenciosidade, de erro, de prostituição. Então quem vivia naquela região de Corinto era tido como um prostituto. Até porque existiam muitas prostitutas que praticavam cultos aos seus deuses. E Paulo teve que combater isso de forma veemente, mostrando para os irmãos que agora eles passaram a fazer parte de um corpo, e aí não tinha mais partido. Não tem partido do A, nem partido do B, nem do C. Não. Agora esse corpo era unido, ou deveria ser unido por Jesus. Estéfanas, Fortunato e Acaico também levaram notícias em sua visita. Abra aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 17 e 18. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, há um nome bom aí para quem foi ter filho, e de Fortunato e de Acaico também, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Esses irmãos, eles trazem notícias em sua visita a Paulo. Irmão, deve ser uma dor muito grande, né? Um pastor que entregou a sua vida 1 ano e meio para montar uma igreja e formar a igreja, e ele recebe a visita dos irmãos, e os irmãos trazem notícias para ele, dizendo o seguinte: ó, as coisas que estão acontecendo lá em Corinto não são muito boas, não. As notícias que nós trazemos não são das melhores. Também ele recebeu notícias em uma carta, na qual a igreja de Corinto pedia direção de Paulo em relação a problemas com casamentos. 1 Coríntios 7, 1 até o versículo 5. Olha qual o problema que tinha lá. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma forma, ou da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo é obrigado aqui a dar um ensinamento aos irmãos, aos casais da igreja, que não existia no Casados para Sempre. Não sei se alguém aqui já fez esse curso, mas lá, por exemplo, os casais são chamados da seguinte maneira: é o Celso da Regiane e a Regiane do Celso. É como o pessoal faz. O pessoal aí não fala assim: qual fulano? Ah, é a fulana do ciclano. O que Paulo está querendo não, o que ele mostra aqui aos irmãos, é que no casamento ali na igreja, naquele casamento que foi constituído ali agora entre os cristãos, não existia mais individualismo. É o corpo. A coisa é tão grave
que ele chega a dizer que o que se deita com uma prostituta se torna um com ela. Há um rompimento no mundo espiritual quando isso acontece. E agora ele está dizendo assim: bom seria se vocês... O que ele estava dando aqui, um conselho da parte dele, não do Senhor, era o seguinte: ó, é melhor não casar. Falar isso aí para um jovem, né? Onde já se viu, eu esperei a vida inteira para me casar, agora vai falar para mim que não é bom não casar? Paulo estava dizendo isso porque ele estava tentando mostrar para eles que isso pouparia-os de sofrimentos, de lutas. Mais uma vez, que eles tomaram essa decisão de casarem-se, agora não poderiam mais simplesmente se isolar dentro do casamento e dizer assim: ó, você no seu canto, eu no meu. Olha o tipo de problema que ele tem que tratar. Havia uma preocupação nessa igreja de Corinto com o exterior, preferências pessoais, em detrimento da falta de cuidado com a essência. Eles tinham um comportamento muito parecido com os fariseus. Havia um ditado dos antigos, eu não sei se vocês se lembram, que por fora bela viola, isso mesmo, e por dentro pão bolorento. O comportamento dessa igreja era mais ou menos assim. Eles tinham uma preocupação exterior, o que mostra, o que vê. E não é o que vê. Você pode mensurar, por exemplo, a espiritualidade de uma igreja pelo culto de domingo à noite? Nem sempre. Porque o fogo de muitos apaga na segunda-feira de manhã. Não é isso que mensura a espiritualidade de alguém. O meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus não é medido no domingo à noite. Não, não é assim. Mas na cabeça deles, né, quando Jesus confronta os fariseus, ele fala para eles assim: olha, abre aí Mateus 23, 24 até o 28. Mateus capítulo 23, versículos 24 ao 28. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Cristo teve o seu corpo rasgado na cruz, para que sua igreja fosse unida. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz. Jesus morre na cruz e tem o seu corpo dilacerado, né, furado, coroas de espinhos sobre a sua cabeça, para que a igreja fosse uma igreja unida. Mas nós, e a igreja de Corinto, insiste em rasgar esse corpo. É tão banal, irmãos, algumas coisas, são coisas tão banais que nós tínhamos, como nossos ídolos, não é? E essa igreja tinha idolatria no meio dela. Olha, é uma preocupação exterior, é uma preocupação com aquilo que as pessoas vão ver, vão perceber. Então eles faziam as facções. Quando Paulo recebe esses problemas da igreja, ele tem que enviar um pastor até lá, e ele envia Timóteo. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 17 ao 20. Eu gosto muito que os irmãos acompanhem, porque o que eu falo é pouco importante. O que importa é o que a Bíblia fala, viu, irmãos? 1 Coríntios 4, 17 e 20. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja.
Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Olha que lindo isso aqui, ó. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é o que falam. É importante o que o grupo de louvor vem aqui e fala no domingo à noite. Muito importante. Mas é mais importante o que o grupo de louvor vive aqui na semana. É importante o que eu venho aqui, falo no domingo à noite e prego, faço um monte de gracejos para a igreja. Mas é mais importante que quando você precisar de mim, eu esteja junto com você. É isso que é importante. É importante que eu venha e faça um monte de firulas. Mas é importante que na hora da sua dor, você saiba que você tenha um pastor. Porque o resto é tudo conversa fiada, irmão. A gente não deve por essas coisas. Já cansei de citar como exemplo, né? Se a gente quer copiar, vamos supor, eu quero copiar alguém, e eu tenho alguém que eu gostaria de copiar, olhar para a igreja. Olha o pastor Orlando, 90 e tantos anos, está aqui com Jesus. Porque essas outras coisas, sabe, irmãos? E a gente faz muito tempo que não usa, né? Sabe essas meninice que a gente vê e que... Não, porque eu... Não é nada. Se não é Jesus na nossa vida, se não é o Senhor na nossa vida, se não é Deus nos dar graça, nunca foi tão difícil a gente servir a Deus. E nunca vai ser fácil. Não foi. Não é? Paulo confronta e diz para eles assim: olha, é o seguinte, eu estou enviando Timóteo até vocês, mas vocês estão ensoberbecidos. O que é ensoberbecido? Cheio de vocês. Porque tem gente que é ensoberbecido, mas Paulo fala assim: ó, eu vou aí, e vou falar com vocês na cara. Eu quero ver se vocês vão continuar ensoberbecidos e vão ter coragem de me encarar. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. Porque falar, tem um ditado que diz assim, que falar até papagaio fala. Tem papagaio que imita viatura, vocês já viram na internet? Tem papagaio que imita os crentes, até isso tem. Papagaio que imita línguas, tem papagaio que chama, papagaio que canta, imita o dono. Falar. O que Paulo está falando é o seguinte: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aí alguém fala assim: qual poder? Espera aí. Reparemos que a soberba deles era tanta que Paulo estava ciente de que eles poderiam recusar as recomendações, mesmo pelas mãos de um pastor, e aí a sua presença seria necessária. Um teste aparentemente simples resolvia a questão. Qual teste, pastor? O teste do poder. Que poder, meu Deus do céu? Que poder que é esse que Paulo está falando? Porque a gente fala em poder, a gente já, na nossa cabeça, a gente fala em poder. O que vem na sua cabeça se eu falar poder? Superman, Capitão América. O cara que solta um raio assim, ó. Você não queria às vezes ter um poder de soltar um raio assim e derrubar alguém? Não, né? Lógico que não. Você queria ter o poder de orar por alguém. Quando eu falo em poder, né? Se eu falar assim, igual alguns pregadores descontextualizam, né? Porque o termo poder é dínamos ou dunamis. E alguém fala assim: é dinamite, irmão. Para de besteira, nem existia dinamite naquela época. O termo de agora pode ser que tenha a ver com a raiz da palavra, mas o poder aqui está associado a outra coisa. A gente fala assim: eu queria ter um poder, né? A gente fala assim: eu gostaria de ter um poder. Qual o poder que você gostaria de ter? Ah, de voar. É melhor que você ande mesmo, irmão, porque só andando a gente já faz tanta burrada na vida. Imagina a gente voando. A gente é mais longe ainda para fazer. É melhor a gente só andar.
poder aqui está associado a outra coisa. Quando ele fala assim, o teste do poder, e eu volto nessa questão, não é pular, não é cantar, poder não é só cantar aquele hino por isso eu pulo, 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 e canto, e danço, grito, grito, não é isso também, não. Não é rodopiar, não é nada disso. Não é carregar um banco nas costas. A resposta está no contexto. Paulo fala assim, ó, que os homens, 1 Coríntios 4:11, deixa eu ver se é 11 mesmo. Abre aí, não. 4:1, por favor. 1 Coríntios 4:1. Isso aí. Onde que está esse poder? Esse poder está em que os homens nos considerem o quê? Servos de... Eu não sei se na sua tradução aí está diferente, mas provavelmente está. Ao invés de encarregados ali, tem um outro texto, isso aí, despenseiro. O que é despenseiro? Eu não sei se na sua casa tem dispensa ainda. As casas mais antigas tinham dispensa. Era um lugar onde o pessoal fazia, agora não dá para fazer aquela comprona mais, né? O pessoal fazia umas compronas antigamente, para o mês inteiro, um monte de carrinho engatado um no outro assim no mercado. Agora a gente volta com 3 sacolas, dá 250. Não dá para fazer aquele, se você for conseguir fazer aquilo lá, irmão, olha, pode me chamar para me orar, porque eu vou falar, irmão, que glória. Você conseguir engatar 3 carrinhos daquele, e sair, e colocar e encher na dispensa, encher a dispensa. Quando Paulo fala a respeito do despenseiro, ele está falando assim que os homens nos considerem como servos de Jesus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele está falando daquele que vai lá onde Deus dá, pega e traz para a igreja. É isso que é poder. Eu vou lá onde, seja cantando, mas cá entre nós, você sabe quando alguém orou para fazer a obra e quando não orou. Você sabe quando alguém vem aqui e canta de verdade. Não vou falar aqui, vou falar em outro lugar então. Quando alguém vai lá e canta de verdade, ou quando a pessoa está fingindo que ela está emocionada cantando, você não sabe? Todos nós sabemos quando alguém está tentando mostrar uma espiritualidade, quando realmente ele está em comunhão com Deus. Isso é visível. Então o teste do poder é o teste de buscar na dispensa, primeiro ser servo de Jesus, e buscar na dispensa os mistérios de Deus, e esse mistério apresentar à igreja. No versículo de número 2 ele fala assim, ó, abre aí. O que esse dispenseiro tem que ser? Ele tem que ser fiel. Ou seja, o que é fiel? Ele vai lá, busca em Deus. É diferente, irmãos. Acompanhar a igreja é diferente. Eu sempre tive ressalvas com algumas coisas na igreja, sempre na minha vida pastoral. A gente está aqui mesmo como igreja, né? Então, eu nunca achei legal, interessante você pegar, por exemplo, um dia de domingo na igreja e entregar o púlpito para uma pessoa que você nem sabe quem que é. Eu acho muito mais legal e interessante entregar o púlpito para os irmãos aqui, ó, um irmão da igreja aqui pregar. Sabe por quê? Porque eu já tive tanta decepção com isso na igreja, de você pegar um domingo, às vezes a igreja estava lotada, e chegava uma pessoa, sabe aquela época, lá, vou voltar na época lá, que a gente olhava assim e falava, nossa, aquele irmão ali é cheio do fogo, hein, rapaz? Entregava o microfone para o irmão acabava com a igreja. Eu não era pastor, aí eu ficava olhando aquilo lá e falava assim, olha a situação do pastor. O pastor com a igreja sofrendo a semana inteira, na luta com a igreja, na prova com a igreja. Vamos ver aqui, falou esse monte de bobeira para a igreja teve que ouvir, e o pastor teve que ficar lá com aquela cara de lua, sem saber o que fazer. Agora aqui não. Quando você está acompanhando a igreja, não é?
Essa fidelidade, irmãos, é a fidelidade. Olha aqui, ó, ela tem um aspecto. Qual que é vertical mesmo? Ela tem um aspecto vertical, que é com Deus, e a fidelidade no aspecto horizontal, que é entre nós. Só pode existir a fidelidade no aspecto horizontal, se primeiro existir a fidelidade no aspecto vertical. E é esse poder que vem do alto. E aí alguém pode perguntar assim: tá, mas ainda eu não consegui entender essa questão do poder. Abra aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Vê se é isso. Vê se tem outra tradução a não ser a ARC. Aqui, a NVI. A outra era ao meio da revista e corrigida. Na NVI, na nova versão internacional, o texto diz assim, ó: mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Irmãos, o Espírito Santo desceu sobre nós. Na nossa conversão, nós recebemos o Espírito Santo? Sim ou não? Recebemos, claro, porque na verdade, quem te convenceu e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, foi o Espírito Santo, porque você não veio porque quis. Se tem alguém aqui nessa noite ainda aí, que está achando assim: não, eu fui porque eu quis, eu fui com as minhas pernas. Tá, malcriado? Eu sei que veio com as pernas, mas quem domou o coração bravo foi o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo para ter feito isso que fez na sua vida e na minha, não é? É só Ele. Ele domou o nosso coração, arredio, não é? Que dava patada em todo mundo e nos trouxe. Receber poder do alto, vai descer sobre vocês, e esse poder, ele vai ter um objetivo. O objetivo é que vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. E sabe qual que é? Aí vai, em Jerusalém, em Judéia, Samaria, e até aí os confins da terra. Você pode colocar qualquer cidade. Então, para nós, os confins da terra é Garça. Garça é os confins da terra. Para eles lá, tá, então vamos lá, Garça. Então Marcos. Ó, ele está assistindo, deve estar assistindo, né? Ele falou que ia assistir, então Marcos. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, que significa a garça. E esse poder de ser testemunha, e testemunha, o significado da palavra testemunha, que é martus ou mártir, é morrer por uma causa. Se Cristo está comigo, está com você, a gente vai. Não vai? Se Cristo está com a gente vai. E esse poder é poder para atravessar o outro lado, ou para o outro lado, o lado da eternidade. Irmãos, ó, eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos de verdade. Já faz acho que 4 noites, Regiane, que eu não durmo direito. Simplesmente não durmo. Acordo de madrugada ou não durmo na hora que eu deito, eu não durmo. Aí você fala para mim, por quê? É preocupação, irmãos. É preocupação com a igreja. Eu não estou falando isso como um peso. Estou confessando aos irmãos. Quem sustenta a nossa vida para que a gente consiga no outro dia trabalhar? O poder. O poder que nós recebemos através de quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que sustenta a nossa vida e nos dá forças para que a gente testemunhe a respeito de Jesus até Garça.
até os confins da terra. Porque o Evangelho, eu não sei se Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Deixa eu ver se funcionou. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Irmãos, pelo amor de Deus, sabe o que nós temos na nossa mão e dentro de nós? O Evangelho. E o Evangelho é poder de quem? De Deus, para a salvação de todo aquele que, primeiro do judeu, e depois grego, gentil. Vê se o versículo, esse é o 17. 17. Porque no Evangelho é revelada o que? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá. Como que a gente está vivendo agora, de verdade? Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Ó, o hoje, escuta aqui, ó, o hoje. E amanhã, como vai ser? Não sei ainda. Mas qual é a expectativa para amanhã? Fé. A gente dobra o joelho, né? Que ele dobra o joelho e fala assim: amanhã, em nome de Jesus, eu vou receber uma notícia boa. Amanhã, em nome de Jesus, eu vou receber uma notícia boa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a gente, um dia de cada vez. Ó. Fé não é colocar um pé no vácuo. Sabe o que é vácuo? Vocês sabem o que é deixar no vácuo, né? O que é deixar no vácuo? É tipo assim, deixa eu falar sozinho, meu. Fé não é colocar o pé no vácuo. Fé é colocar o pé sabendo que ele vai ser seguro por Jesus. Rapaz, você não entendeu, não é? É que assim, ó, eu vou deitar e amanhã o que vai acontecer na minha vida? Não sei. Mas eu sei que Jesus está lá. Jesus está aqui. Porque ontem Ele esteve comigo. E essa é a segurança que me dá poder. Poder para quê? Para testemunhar o Evangelho, que é poderoso. Vou ficar falando do pastor Lando, pastor Lando. Pergunto ao pastor Lando assim: o que te dá sustentação para que você se mantenha até agora, mais de não sei quantos anos servindo a Deus? O Evangelho. O poder do Evangelho. E de onde vem esse poder? Esse poder vem do Espírito Santo, que habita em mim. A gente tem que tomar decisões na nossa vida todos os dias. E hoje me veio, antes de vir para o culto, me veio uma coisa na minha mente assim, ó. Sempre que você tiver que tomar a decisão entre a obra de Deus e outra coisa, escolha sempre. Jovem, presta atenção nisso. Pareceu é um culto, é uma coisa que eu tenho que fazer para Deus, mas pareceu um negócio que eu vou ganhar R$100. Pensa bem. Dobra o joelho assim e fala assim: peraí, Senhor, será que? Põe na balança. Pensa bem. Porque eu vou te falar uma coisa. O dono da obra, a outra coisa te deixa, mas o dono da obra nunca te deixa. Jesus nunca nos deixa.
Pode ser o momento mais que a gente está um bagaço. Me desculpa o termo, mas de verdade. Você já não se sentiu assim? Parece que você foi atropelado. Emocionalmente, fisicamente, de todas as formas. Mas você sente Deus na sua vida. Foi o que, por exemplo, aconteceu no sábado. Eu, no culto de sábado aqui, não foi um negócio meio estranho. Eu cheguei em casa até com dor de cabeça de chorar, rapaz. Falei pra gente, tô com dor de cabeça. Falei, mas do que? Por causa que eu chorei. Porque Deus derramou um bálsamo no nosso coração. E nos deu forças para a gente andar mais um pouco. Poder. E é isso que faz com que... Irmão, sabe por que a igreja ela é necessária, ela é essencial? Porque esse corpo entrelaçado não tem inferno que suporta. Esse corpo junto, andando junto, esse corpo indo para cima, eu vou terminar, esse corpo orando junto, esse corpo trabalhando junto, um intercedendo pelo outro, e cita o nome na oração, estou orando por você, e vai para cima. O povo olha e fala assim. Tanto é verdade, que um vídeo simples que nós fizemos lá orando um dia, teve 1.700 visualizações. Mas você fala assim, para se aparecer, não, sabe por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, rapaz, que aquele povo ali orando? Esse povo tá louco? Sim, o evangelho é loucura. É isso que é o evangelho. E esse poder, você não imagina o poder que tem a sua oração, você não sabe o poder que ela tem. A oração tem poder. Amém? A oração, ela tem poder. A oração, ela move. Ela move o mundo espiritual. A pessoa que recebe a oração, que sabe que tem alguém orando por ela, essa pessoa é fortalecida. A pessoa que ouve lá, alguém está orando por mim, o irmão falou que está orando por mim, ela não se sente sozinha. E é essa que é a função da igreja como corpo. Porque esse corpo, ela tem um cabeça, e esse cabeça nos guia, e o nome do cabeça da igreja é, esse nome é maravilhoso, não é? O nome do dono da igreja, do cabeça que nos guia, nos orienta pela sua palavra é Jesus. E ele disse assim, para os seus discípulos certa vez, quem que o povo está dizendo que eu sou? Uns estão falando que o senhor é Jeremias, outros estão falando que o senhor é um dos profetas. Mas tá bom, o povo está falando isso. Mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? Eu sei, Pedro, né? Não tem aluno lá na sala de aula que sabe tudo? Você fala assim, mas esse cara vai falar de novo, vai responder de novo, toda hora responde. Eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Tu és Pedro. E nessa confissão tua, de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja unida, o inferno não pode contra ela. Uma igreja unida caminha junto. E aí não tem espaço para o capeta. Não. Uma igreja que ora junto e que anda junto. E essa é a beleza do ministério pastoral. Por isso que sempre eu olhava assim e falava assim, pensava comigo assim, nossa, um dia eu vou ser pastor. É esse ministério que é maravilhoso e que faz a gente caminhar com a igreja.